que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia ninguém que me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou de minha alma. A ti, Senhor, clamei, e eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção de terra dos viventes, na terra dos viventes. Atende o meu clamor, porque estou muito abatido. Livrai-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste o bem. Palavra do Senhor. Amém. Nesse instante eu convido o doutor Torricelli, que está representando o nosso prefeito municipal, Saulo Pedroso de Souza, para que venha nos compor a mesa. Nesse instante, coloco em votação a sessão ordinária 31 e as sessões extraordinárias 61 e 62. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Passo a palavra ao primeiro secretário para que proceda a leitura da pauta desta sessão. Eu ia pedir aos vereadores para que nessa sessão a gente não usasse o tema livre nem a explicação pessoal, para que a gente pudesse fazer a festa hoje da comemoração da Global com mais eficiência e temos mais tempos para com eles. E eu agradeço a cada um de vocês pela compreensão. Passo a palavra ao primeiro secretário para que proceda a leitura da pauta desta sessão. Projeto de Lei Complementar 022/2013 altera a Lei Complementar 581, de 19 de dezembro de 2008, alterada pela Lei Complementar 643, de 5 de abril de 2012, no que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração direta da Prefeitura, da Estância Atibaia e da outras providências. A Comissão de Justiça e Finanças. Projeto de Lei Complementar 023/2013 altera a Lei Complementar 582, de 19 de dezembro de 2008, alterada pela Lei Complementar 644, de 5 de abril de 2012, no que dispõe sobre a estrutura de empregos, carreiras e salários da Prefeitura, da Estância Atibaia e da outras providências. A Comissão de Finanças e Justiça. Projeto de Lei 130/2013 fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a promover todas as ações necessárias à execução do projeto Prospecção Estrutural do Madeiramento, assim como as obras emergenciais e os reparos de conservação do solar Coronel Manuel Jorge Ferraz, também conhecido como Casarão Júlia Ferraz. A Comissão de Educação, Cultura e Finanças. Projeto de Lei 128/2013 dispõe sobre a instituição do Dia Municipal da Capoeira, autoria vereador Wilson de Vasconcelos Veiga. A Comissão de Justiça, Saúde, Educação e Finanças. Projeto de Lei 129/2013, vereador Edson Beito Leite, dispõe sobre a denominação de próprio municipal. As Comissões de Justiça, Educação e Finanças. Diversos 2857/2013, autoria Emil Ono, encaminha balancete financeiro referente ao mês de setembro de 2013.
às comissões de finanças. Ofício 1159/2013. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência a retirada do regime de urgência do projeto de lei complementar 103/2013, que dispõe sobre alterações à Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, protocolado nesta Igreja Câmara no dia 6 de 9 de 2013. Atenciosamente, Saulo Pedroso de Souza. Junte-se ao projeto original. Passaremos agora à fase de parecer, senhor presidente. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exara parecer acerca da proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal 11/2013, de autoria do vereador Emil Ono, que trata de emenda aditiva que altera a redação do artigo 70 da Lei Orgânica do Município. A ordem do dia da próxima sessão em primeiro turno. Parecer da Comissão de Finanças. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Não está colocado em votação o parecer? Precisa colocar em votação. Em discussão e votação, o parecer da comissão. Vereadores que queiram discutir, esse é o momento. O parecer é favorável ou contrário, presidente? Favorável. E, por gentileza, qual é o teor da alteração? Quem entrou agora, a gente está dando uma olhadinha aqui. Quer que dá uma lida no parecer inteiro, Daniel? Não, gostaria de saber, o artigo 70 da Lei Orgânica está sendo alterado, né? O que está sendo alterado dele, só isso? Sobre o projeto. Gostaria de acrescentar, no meio de nós, a mulher do nosso prefeito Saulo, a primeira-dama. Gostaria de colocá-la juntamente à nossa mesa, se assim ela quisesse. Está incluindo o vice-prefeito na licença. O artigo 70 falava só o prefeito poderá licenciar-se. E a emenda aditiva vem colocando o prefeito e o vice-prefeito poderão licenciar-se. Muito obrigado. Ok, Daniel. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Gostaria que a primeira-dama ficasse à vontade junto com a mesa e que se sentisse à vontade. Parecer da Comissão de Finanças. Exara parecer ao protocolado diverso 042/2013, de autoria do senhor prefeito municipal da Estância de Atibaia, que encaminha balancete referente ao mês de setembro de 2013. O vereador, ao final, assina, presidente da Comissão de Finanças, relator do protocolado diverso 042/2013, de autoria do senhor prefeito municipal da Estância de Atibaia, que encaminha balancete referente ao mês de setembro de 2013, vem externar seu parecer, que se envie e aguarde manifestação do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Auditório Tancredo de Almeida Neves, 1º de setembro de 2013, Jorge Jesus Silva, relator. Em discussão e votação, o parecer da Comissão e Finanças. Vereadores que queiram discutir, esse é o momento. O parecer é favorável, presidente? Ele está pedindo um prazo. Não havendo vereadores, colocam em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer da Comissão Permanente de Finanças. Exara parecer ao protocolado diverso 032/2013 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente ao processo
2505-003-2006. Dá para ser o final? Trata-se de exame de dispensa de licitação e contrato celebrado em 3 de setembro de 2004 entre a Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia, na gestão do então prefeito José Roberto Trículio, e Constrane Engenharia, Construções e Comércio Limitado, para a construção de 2 unidades habitacionais junto aos multirantes no valor de R$ 14.900.000. Prazo de 1 mês. Em parecer exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 16 de setembro de 2009, entendeu o conselheiro Fúvio Julião Biasi em acolher a manifestação, julgando irregulares a dispensa de licitação e o contrato, bem como ilegais as despesas decorrentes. Da decisão exarada, foi interposto recurso ordinário pela Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia em 5 de outubro de 2010, que após os devidos trâmites foi julgado pelo não provimento pela assessoria técnica, justificando que nada de novo foi trazido aos autos para alterar a conclusão anterior. A decisão foi acolhida pelos conselheiros Dimas Eduardo Ramalho, Renato Martins Costa e Cristina de Castro Moraes, em 7 de março de 2013, que votaram pelo não provimento do apelo, mantendo na íntegra a sentença proferida. Em 2 de setembro, essa comissão entendeu não haver elementos para se contrapor à fundamentação apresentada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Contudo, respeitando o princípio estabelecido pelo artigo 5º, inciso 55 da Carta Magna, estabeleceu o prazo de 15 dias para exercício de ampla defesa e contraditório à Prefeitura da Estância de Atibaia, na pessoa de seu atual representante, ao prefeito da época, senhor José Roberto Trículio. Em 4 de setembro, a diretoria jurídica desta casa fez as devidas comunicações. Em 23 de setembro, o protocolado-geral desta Câmara recebeu cópia da ação de rescisão do julgado, protocolado em 20 de setembro por José Roberto Trículio, prefeito à época da realização do contrato, no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, requerendo a rescisão do acordo que julgou irregular o contrato firmado entre a Prefeitura da Estância de Atibaia e a empresa Constrane Engenharia, Construções e Comércio Limitada, e ao final seja considerado regular a contratação discutida. O seguinte parecer. Por tudo que já foi exposto, essa comissão resolve aguardar a decisão do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre a ação de rescisão de julgado protocolada. Câmara Municipal da Estância de Atibaia, Salão Nobre, Presidente Tancredo Almeida Neves, 7 do mês de outubro de 2013. Rodrigo Parras, relator. Jorge Jesus Silva, presidente da comissão. E Wilson Vasconcelos Veiga, membro. Em discussão e votação, o parecer da Comissão Permanente de Finanças, que resolve aguardar aos tribunais as respostas. Vereadores que queiram discutir, esse é o momento. Não havendo, coloco em votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Não há mais parecer, passaremos agora à fase de requerimento, senhor presidente. Requero ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Atibaia informações a respeito do asfalto na Rua dos Cravos, bairro Jardim dos Pinheiros. O vereador infascinado, na forma regimental, após ouvir o soberano plenário, vem muito respeitosamente a requerer ao excelentíssimo senhor prefeito informações sobre o prazo previsto para o término do serviço de asfalto na Rua dos Cravos, bairro Jardim dos Pinheiros. Salão Nobre, Presidente Tancredo Almeida Neves, 14 do mês de outubro de 2013, Emil Ono, vereador, e Lucas de Oliveira Cardoso, vereador. Em discussão e votação, requerimento do nobre presidente dessa casa, Emil Ono e Lucas. Vereadores que queiram discutir, este é o momento. Não havendo, coloco em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Oficia-se. Este requer do Poder Executivo informações sobre o estacionamento no Complexo Esportivo Elefantão no período da Festa das Flores e Morango, realizada no Parque Edmundo Zanoni deste ano 2013. O vereador que esta subscreve vem requerer informações perante o
senhor prefeito municipal, referente à exploração do estacionamento do Complexo Esportivo Elefantão, que estava sendo cobrado o valor de R$20 durante o período da festa de Flores e Morango, realizada no Parque Edmundo Zanoni. A Prefeitura Municipal explorou a cobrança do referente estacionamento? Caso seja afirmativa a resposta, qual a quantia arrecadada? Qual foi o destino da arrecadação? Caso não tenha sido o poder público, quem explorou o tal estacionamento? Qual o tipo de autorização foi concedida e onde se encontra tal dispositivo? Câmara Municipal da Estância de Atibaia, Salão Nobre, Presidente Tancredo Almeida Neves, 10 de outubro de 2013, Jair Bonilha Gata Morta, vereador. Em discussão e votação, o requerimento do nobre vereador Jair Bonini Gata Morta. Vereadores que queiram discutir, esse é o momento. Não havendo, coloco em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Requer ao senhor prefeito municipal informações sobre os professores que fizeram a pós-graduação e os que fazem cursos de aperfeiçoamento profissional. Qual o incentivo que está sendo dado a esses profissionais que recebem seus diplomas de pós-graduação? Esses profissionais estão recebendo uma remuneração a mais pelo fato de terem concluído a pós-graduação? Caso recebam, seria uma motivação para os professores e funcionários se motivarem ao apontamento? Se não recebe, gostaria que houvesse a possibilidade de, no orçamento do ano 2014, os funcionários que estiverem com seus certificados de conclusão de pós-graduação fossem reconhecidos e com uma porcentagem a mais em sua remuneração. Este requerimento tem como objetivo incentivar os demais professores e funcionários de carreira para que busquem mais conhecimento e aperfeiçoamento em suas respectivas áreas, assim incentivando os mesmos à sua valorização e motivação profissional. Salão Nobre, Presidente Tancredo de Almeida Neves, 11 de outubro de 2013, vereador Josué Luiz de Oliveira. Este requerimento, como é de autoria deste vereador, eu passo ao segundo vice-presidente para que faça encaminhamento de votação. Boa tarde a todos. Coloco em discussão o requerimento número 338 de 2013, do nobre vereador Josué Luiz de Oliveira. Este vereador, presidente. Fique à vontade, senhor vereador. Presidente, esse vereador foi procurado por algumas professoras, na qual eu achei justo estar questionando algumas perguntas ao nosso prefeito, por nós sabermos que as professoras, e não só as professoras, mas funcionários públicos, que procuram se aperfeiçoar em algum curso na qual eles são profissionais, e nisso não há incentivo nenhum para que elas possam estar sendo remuneradas um pouco mais do que elas recebem. Então, eu fiz esse requerimento, direcionando as professoras que fizeram a pós-graduação, aonde lá atrás foi prometido a elas que na conclusão do diploma do curso, elas estariam recebendo um salário a mais, né? E, no entanto, isso não aconteceu. E eu vim questionando a outros prefeitos que passaram por aqui, e hoje eu questiono o nosso prefeito Saulo, a pedido delas, para que isso possa levar conhecimento, se há incentivo em elas fazerem a pós-graduação. Umas dizem, para quê? Por quê? Sendo que, às vezes, muitas professoras, com 2, 3, 4 anos para se aposentar, fizeram, na esperança de ter uma aposentadoria um pouco melhor. E nisso, eu faço esse questionamento, pedindo para que valorize a classe, que hoje não é tão reconhecida. E é uma classe que, eu não sei se os professores que nós temos aqui, o Paulinho, o Fabiano, Rodrigo Parras, que é uma classe que está morrendo no tempo, porque hoje você entra numa sala de aula onde tem alunos se formando, eles não sabem o que vão ser, mas professores eles não querem ser. Então, se nós não valorizarmos aquilo que nós temos que dar muito valor, porque é dali que sai o doutor, o engenheiro, o médico, enfim, todos se formam começa dentro de uma sala de aula no primário.
que é com o professor. Então nós temos que valorizar essa classe. E por coincidência, amanhã é o dia do professor. Parabenizo se tiver alguns aqui, sei que tem o Fabiano, o Paulinho, o Parras, né? Colocando aí, deixando esse ponto de interrogação. Vamos dar a elas um incentivo para que elas possam realmente estar fazendo a pós-graduação ou qualquer outro tipo de curso que vão deixar elas mais profissionais, com incentivo de um melhor salário, porque senão elas não vão estar incentivadas e vão ficar na mesmice. Então eu deixo aqui ao nosso chefe de gabinete, para que ele possa estar levando ao nosso prefeito também, para que a gente possa tentar achar um caminho aí, para fazer com que todas, não só uma pequena parte, faça a pós-graduação ou qualquer outro tipo de curso para se aperfeiçoar dentro da classe da professora. Obrigado, presidente. Gostaria de ter uma parte? Pois não, doutor Edson. Em primeiro lugar, Dedé, boa tarde a todos, a todas. É com muita alegria que recebemos o pessoal da Global. Parabéns. Fico muito feliz pela tua preocupação, acho realmente de extrema relevância a sua solicitação. E gostaria de deixar um pedido, né? Uma coisa que eu venho pensando, até o funcionário, seja ele de carreira na vida privada ou de vida pública, ele precisa olhar para frente, ele precisa ter um horizonte, ele precisa galgar. O ser humano, na sociedade que vivemos, ele precisa de motivação para prosseguir. É nesse sentido que eu acho que você fez a sua colocação. Então, por que a gente não fazer, ou não tomarmos pelas nossas mãos, até vai uma dica, até se a gente puder fazer uma emenda, ou até construir um projeto a 17 mãos, que eu acho que isso aqui é uma obrigação da nossa casa, da gente promover um debate sobre plano de cargos e salários aqui. Eu acho que a gente precisa estabelecer na cidade, porque um servidor que tem diante de si uma carreira progressista, onde ele possa sentir que se ele continuar fazendo, se ele tiver estímulo, ele vai prosseguir e vai galgar e vai ter uma coisa chamada, não financeiramente, mas inclusive financeiramente, que é o reconhecimento pelo seu trabalho. Eu acho muito importante a gente pensar nisso, acho que a gente podia até, apoio a tua causa, mas eu acho que a gente podia fazer algo que englobasse todo o funcionalismo público, onde a gente tivesse realmente o pessoal motivado, e a gente sabe que o pessoal motivado produz muito mais, produz mais e melhor. De qualquer maneira, parabéns, Daniel. Obrigado. Eu até, presidente, gostaria que todos os vereadores que pudessem ou que gostariam de assinar junto, para que a gente pudesse fortalecer o pedido. Obrigado a todos. Perfeito. Bom, importantíssimo destacar, nosso presidente vereador Dedéu, a Comissão de Educação, ela tem feito reuniões periódicas com a classe. Nós fizemos uma quarta-feira passada com os professores da rede municipal. Existe um compromisso do prefeito Saulo de viabilizar a reforma administrativa. Então, isso já está acontecendo, doutor Edson e vereador Dedéu, todas as secretarias têm se mobilizado e têm conversado com os funcionários, e cada secretaria está fazendo uma proposta para o Torricelli, aqui, que é o chefe de gabinete. Eles estarão formulando um plano de carreira que será apresentado aqui no ano que vem. Em especial no que tange a questão da educação, nós estamos fazendo várias reuniões, uma delas foi quarta-feira passada, com os professores da rede municipal, colhemos uma série de sugestões, encaminhamos ao secretário de Recursos Humanos, tivemos uma reunião com o doutor Marcelo, que é professor da FAAT, ele é especialista na área trabalhista, e também em direito administrativo, onde está sendo elaborada uma proposta para a Secretaria de Educação. A própria Secretaria de Educação montou uma equipe de profissionais que está discutindo e está conversando com cada professor, ou seja, professor da educação infantil, professor do ensino fundamental, da creche, todos os profissionais que envolvem a rede de educação, para que tenhamos uma proposta não só da reforma administrativa, mas também do estatuto, que é uma demanda muito antiga. O Estatuto da Educação de Atibaia, ele tem em torno de 20 anos, então é um grande absurdo realmente
mas nós já sabemos aí do compromisso do prefeito e da secretária de Educação para que realmente, nesse mandato, tenhamos uma reforma administrativa, um estatuto que realmente venha valorizar as demandas das professoras e professores e profissionais da rede de educação. Uma outra questão importante, o PME, que é o Plano Municipal de Educação, ele já prevê essa demanda, que é a valorização por capacitação, como é no Estado, por exemplo, que não é o ideal, mas que já existe. No caso do Plano Municipal de Educação, isso já é trabalhado e está escrito há muitos anos que deveria ter essa responsabilidade, essa competência financeira por conta das pós-graduações. É uma coisa que precisamos colocar em prática o mais rápido possível. Antes de devolver a palavra para o presidente, também gostaria de agradecer aqui ao Gilberto, presidente da Unicidades, e a todos os profissionais da Global. Parabéns. Sem dúvida nenhuma, essa é uma valorização de todos vocês que compõem a Global. E também muito obrigado ao Torricelli, a Simone, nossa primeira-dama, por estarem presentes aqui na sessão. Muito obrigado. Me desculpe, não coloquei em votação, ampliamos a discussão. Vereador, gostaria de... Vereador Daniel, por favor. Obrigado, segundo secretário. Boa tarde a todos os presentes, é um prazer revê-los, muitos amigos hoje aqui no plenário, pastor João, Rosângela, professor Luiz, Alberto Favre e tantos outros amigos presentes. Meu boa tarde, parabéns à Global por essa homenagem merecida, promovida pelo vereador Wilson Vasconcelos Veiga. Nós ficamos muito honrados com a presença de vocês nessa tarde. Boa noite, Torricelli, chefe de gabinete do nosso prefeito. Boa noite, primeira-dama, Simone. Nos honra muito com a presença de vocês nessa tarde também. Sobre esse assunto, Dedé, eu quero parabenizá-lo pela iniciativa do requerimento, inclusive pedir autorização para assinar em conjunto com o nobre vereador, para obter as respostas do Poder Executivo quanto a essa questão. Apenas algumas considerações. Dentro do que o Dr. Edson propôs, que a gente deveria discutir essa questão dos cargos e salários do Executivo aqui na Câmara, eu entendo que o Poder Executivo ele tem vetado um monte de propostas nossas que são de nossa competência, né? Imagina se a gente começar a discutir coisa de competência do Executivo, que é o caso do plano de cargos e salários do Poder Executivo. Então, se o que é de nossa competência vem canetado em tudo, se a gente se meter a discutir isso, a gente só vai tomar pau lá, né? Mas se o prefeito, de fato, como o Rodrigo professor, para que ele possa se atualizar, os métodos de ensino e tudo mais. Então, Atibaia tem galgado grandes níveis no ensino municipal. Tenho certeza que com a administração do prefeito Saulo, se mantiver esse norte, Atibaia vai crescer ainda mais. Então, peço para assinar em conjunto, fazendo essas ressalvas. Obrigado, presidente. Prazer. Mais algum vereador? Não? Só a título de informação, nobre vereador Daniel, realmente é uma pós-graduação, ela é paga pela prefeitura, projeto que foi tramitado nessa casa aqui em 2010 e foi aprovado pelos vereadores aqui na época, e o único aspecto negativo é que foi aprovada uma pós-graduação que ela é multifocada especificamente na grade do ensino infantil e do ensino fundamental. E o entendimento da classe é que as pós-graduações, você tem muitas opções que podem complementar o aspecto educacional, como, por exemplo, educação inclusiva, alfabetização lúdica. São pós-graduações que também têm o seu valor, agregam muito conteúdo para o profissional e, principalmente, acabam afetando de maneira muito positiva nos processos educacionais. Então, uma pós-graduação como gestão escolar seria muito positiva, por exemplo, para um diretor. Alguma professora que tem alguma criança especial, uma pós-graduação em educação inclusiva também seria super positivo. Então, essas propostas é que nós temos que agregar e esperamos isso no plano de carreira que será estabelecido e proposto pelo prefeito Saulo. E é nesse sentido que eu entendo e dou os parabéns para o nobre vereador Dedel, para o Edson, para o Daniel e para todos os vereadores aqui, porque eu tenho certeza que, pensando, repensando e discutindo, quando esse projeto vier para a Câmara, com certeza ele estará muito mais aperfeiçoado. E, principalmente, eu acho que um exemplo muito bacana que está sendo feito nesse mandato é abrir para os profissionais darem sugestões, propostas e participarem do processo de construção dessa reforma administrativa tão importante. No aspecto da educação, o plano de carreira e a reformulação do estatuto é extremamente necessário. Então, parabéns ao Torricelli, ao prefeito Saulo pelo trabalho e parabéns a todos os vereadores aqui que já estão envolvidos nessa mobilização. Pela ordem, por favor. Vereador,
Por favor, vereador Paulo Cata Preta. Em 2010, quando foi discutido esse pagamento aos professores, ficou claro que nós só poderíamos pagar na época, não sei hoje como seria, só para o ensino fundamental e o pré-escolar. Só poderia ser a pós-graduação para isso e não poderia pagar outros cursos. Então fica claro que se foi feito dessa forma, porque na época só poderia ser feito dessa forma. Hoje pode ser que tenha outro link. Tá? Obrigado. Perfeitamente. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Não? Então ponho em discussão o requerimento do nobre vereador Josué Luiz de Oliveira, Dedéu. Ponho em votação. Aprovado. Oficia-se. Passo a palavra ao secretário para que leia em tempo um comunicado que chegou. A Comissão Temporária de Assuntos Relevantes, instituída pela Resolução 001/2013, de 18 de fevereiro de 2013, e postergada pelo requerimento 205 de 10 de junho de 2013, com o objetivo de estudar e acompanhar a situação das obras inacabadas e ou iniciadas pelo Poder Executivo Municipal, de acordo com o artigo 122, parágrafo 6º do Regimento Interno desta Casa de Leis, expede o presente relatório. Conclusão. A grande maioria das obras e programas que ficaram inacabados foram iniciados com verbas oriundas do orçamento participativo, que não receberam destinação de verbas no ano subsequente, por ficarem condicionados à votação da população. Para essas obras, o Poder Executivo está se adequando e buscando a suplementação de verbas para a conclusão delas, de acordo com a urgência e necessidade. Contudo, o sistema anteriormente utilizado pelo orçamento participativo está sendo revisto por uma comissão que terá como objetivo garantir que obras que forem submetidas ao orçamento participativo constarão em seu valor total, não correm riscos de serem votadas no ano seguinte. Por fim, esta comissão entende que há obras que, mesmo com atraso, por motivos quaisquer, estão em andamento e serão finalizadas dentro dos próximos meses, tais como o Cinitá, Centro Comunitário do bairro Jardim Imperial, quadra da Escola Cido Franco, Centro de Desenvolvimento de Turismo do bairro da Usina, Centro de Referência da Educação, fechamento do entorno do balneário, fase 2, revitalização do entorno do Centro de Convenções, Jardim do Lago e pista de Cooper, construção da creche Pró-Infância do Jardim das Palmeiras, construção da creche Pró-Infância do Jardim Cerejeiras, reforma e ampliação ETEC Centro Paulo de Souza, construção da sala multiuso do Jardim Belvedere. Contudo, há obras cuja situação não estão bem esclarecidas e carecem de uma intervenção no Ministério Público para verificar qualquer irregularidade, tais como o Complexo do Flamenguinho, Piscina Olímpica Jardim Cerejeiras Imperial. Permuta entre terreno da parte baixa do Centro de Convenções e área da atual Secretaria de Infraestrutura e Centro Comunitário do Jardim Imperial. Esta comissão, tendo cumprido o papel de fiscalizador e representante da população, encerra os trabalhos apresentando o presente relatório, que possui 7 laudas e anexos. Câmara Municipal da Estância de Atibaia, Salão Nobre, Presidente Tancredo Almeida Neves, 7 de outubro de 2013, Almir Bueno do Prado, relator, e outros. Senhor presidente. É só para conhecimento dos vereadores, vai ficar arquivado isso aqui. Se houver algum interesse, vai estar na secretaria, tá? Senhor presidente. Pois não, vereador. Nós estamos recebendo a visita do vereador Antônio Almendra. Ex-vereador, senhor Antônio Almendra, ex-vereador, sempre vereador. Prazer recebê-lo aqui na nossa casa, fica à vontade. Projeto de Resolução 020/2013 dispõe sobre a alteração do artigo 79 e 81 da Resolução 02, de 6 de fevereiro de 2012. As comissões de Saúde, Educação e Finanças. Peço ao primeiro secretário que leia um outro relatório para nós, por favor. É somente para conhecimento dos vereadores, vai ficar também arquivado na casa, tá?
A Comissão Temporária de Assuntos Relevantes, instituída pela Resolução 003/2013, de 18 de fevereiro de 2013, e postergada pelo Requerimento 206/2013, em 10 de junho, com o objetivo de estudar a situação de áreas de zoonose e da política pública de bem-estar animal no município de Santos Atibaia. Para compor a comissão foram nomeados os seguintes vereadores: Edson Bento Leite, Cid Luciano Gonçalves, José Carlos Machado e Daniel da Rocha Martini, tendo Rodrigo Paz como presidente. Em face dos elementos escolhidos por esta comissão, é possível concluir que os problemas relacionados às zoonoses, proteção e bem-estar animal são considerados graves em nossa cidade. Há 2 leis em vigor que regem a matéria no município, quais sejam Lei Complementar 652 e 653, de 8 de novembro de 2012, contudo, o atendimento ainda é inadequado e defasado. Desse modo, esta comissão indica ao Poder Executivo Municipal que cumpra os compromissos assumidos pelo senhor prefeito diante das entidades e servidores municipais, começando pela criação do Departamento Específico de Bem-Estar Animal, o que facilitaria o desenvolvimento de outras ações. Há ainda a necessidade desta Casa de Leis criar uma comissão permanente de bem-estar animal para acompanhar os trabalhos realizados pelo Poder Executivo, garantindo o cumprimento dos compromissos assumidos. Essa comissão, tendo cumprido o papel de fiscalizador e representante da população, encerra os trabalhos apresentando o relatório que possui 6 laudos e anexos. Câmara Municipal da Estância Atibaia, Salão Nobre, Presidente Tancredo Almeida Neves, 7 de outubro de 2013, Rodrigo Parras, vereador e outros. Esse documento vai ficar arquivado na secretaria para qualquer vereador ter acesso a ele, tá? Eu solicito ao primeiro secretário se há moções. Não, acho que é... Não havendo, peço ao segundo secretário que faça a leitura das indicações. Nobres vereadores, público presente, mesa diretora, também queria parabenizar o pessoal da Global aí, né, em nome do Alexandre e todos os funcionários da Global, e também a primeira-dama aí, e o nosso secretário do governo também, o Luiz Torricelli. E também a presença do ex-vereador Toninho da Coap aí. Bom. Senhor presidente, de acordo com o inciso 3º do artigo 225 do Regimento Interno, solicito que seja colocada em votação a dispensa da leitura das indicações e que sejam encaminhadas diretamente ao senhor prefeito. Vereadores que concordam com o pedido do nobre vereador, permaneçam como estão. Aprovado, encaminha-se ao nosso prefeito. Solicito ao primeiro secretário se há moções a ser lidas nesta noite. Não há moções a serem lidas, senhor presidente. Não havendo, peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ordem do dia. Processos a serem discutidos e votados na pauta da ordem do dia da sessão ordinária de 14 de outubro de 2013. Projeto de Decreto Legislativo 019/2013, de autoria do vereador Fabiano Batista de Lima, que confere título de cidadão honorário. Votação nominal, 2/3 única e secreta. Projeto de Resolução 017/2013, de autoria do vereador Paulo Fernando Lara Pereira de Araújo e outros, que altera a redação do artigo 146 do Regimento Interno da Câmara. Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal 010/2013, de autoria do vereador Paulo Fernando Lara Pereira de Araújo e outros, que altera a redação do caput do artigo 17 da Lei Orgânica Municipal. Projeto de Lei 75/2013, de autoria do vereador Rodrigo Parras, que dispõe sobre a obrigatoriedade de pavimentação permeável em estacionamento aberto de veículos no município de Atibaia e da outras providências. Vou colocar em votação o projeto de lei 019 de 2013, do nobre vereador Fabiano Batista Lima. Vereadores que queiram discutir, esse é o momento. Não havendo... Pois não, vereador. É um decreto legislativo de título de cidadão. Tem que ser posto em não tem votação. discussão. Votação única, secreta. Votação nominal. Foi pegar a caixinha.
banheiro, você chama aí. Ao público que está presente, esta votação, a gente faz ela, é a única que a gente faz secreta, para que cada vereador se expressa da forma que ele acha melhor. E assim não ficamos sabendo, fica oculto. Vereador Obiratã. Daniel, vereador Daniel. Vereador Daniel. Paulinho. Fabiano. Paulinho. Vai fazer fila lá, né? Melhor não, né? Vamos. Paulinho. Doutor Edson. Baixinho. Jair. Almir, Mirão. Mas aqui é jogo rápido, não tem essa de ficar aí esperando. Avanço. Sidney, Jorginho, Parras, Machado, Lucas, peço ao nobre vereador Jair, ao senhor Jorginho, para que façam a conferência aqui na caixinha, por favor.
Aprovado com 16 votos, ausente um vereador. Uma parte, presidente. Pois não, vereador. Boa noite a todos. Presidente, mesa diretória, a primeira-dama Simone, ao chefe de gabinete Torricelli, público presente, aos funcionários da Global que vão receber homenagem hoje. Essa votação confere-se ao título de cidadão honorário ao senhor Carlos Aparecido Correia, conhecido como, na cidade de Atibaia como Mestre Carlinhos, que é um mestre de capoeira aqui da cidade, que tem 30 anos de capoeira. Então ele faz parte da história da cidade nessa arte que ele pratica, nesse esporte. Então está conferindo esse título aí para ele. Ele que é tricampeão paulista, campeão brasileiro de capoeira, já fez trabalho social em muitos projetos, como Curumim, Lar do Namariquim. Então, por isso que ele está recebendo, foi votado, e agradeço a todos os vereadores que ele vai receber o título de cidadão honorário. Muito obrigado, presidente. Permite uma parte? Mais algum vereador? Permite uma parte? Senhor presidente, nobres vereadores e público aqui presente. Eu quero aqui parabenizar o Fabiano, porque o mestre Carlinhos é um referencial muito grande para o nosso município. Eu falo com toda a clareza que eu pratiquei esporte juntamente com o mestre Carlinhos, o mestre Humberto, e sei que esses esportes que são praticados em nosso município, né, traz muita revolução para essas crianças, jovens que, de vez ficar no mundo perdido através do esporte, traz a existência de um sonho que está dentro dele. Porque eu falo que nem eu queria ser jogador de futebol de qualquer jeito, não consegui. Mas através da capoeira, muitos jovens têm, né, se aperfeiçoado, tem ali, sabe, dando o seu melhor, e nada melhor do que a pessoa para ser homenageada do que o mestre Carlinhos, que é um referencial para o nosso município. Quero parabenizar aqui o nobre Edil Fabiano e conto com este vereador aqui. Muito obrigado a todos. Mais algum vereador? Realmente, Fabiano, parabéns. O mestre Carlinhos é um grande amigo meu também, e é merecido realmente essa moção. Eu gostaria de estar falando novamente sobre o Dia dos Professores, colocando a todos os professores que estiverem presentes, aqueles que não estão, parabenizando eles pela profissão tão árdua que é, tão desvalorizada, criticada muitas vezes, onde o direito deles são menores do que o do aluno. E é sabido disso. Quem tem um professor na casa, a gente ouve muitas histórias sobre isso e vê na televisão que há professores apanhando e morrendo dentro das salas de aula. Isso em todo o nosso Brasil. Gostaria de passar a palavra para o Parras. Obrigado, senhor presidente. Obrigado por abrir a palavra. No sentido de destacar realmente e valorizar o profissional da educação, nesse sentido que pedi a palavra, amanhã, dia 15 de outubro, é o dia do professor, e acho que se faz num momento muito bacana dos profissionais que aqui estão da Global, que são profissionais que auxiliam no processo de desenvolvimento educacional do município. Vocês fazem parte, sem dúvida nenhuma, da valorização do aspecto educacional como uma grande ferramenta, e vocês entendem isso, que a educação é uma grande ferramenta de transformação social. Nesse sentido, essa Câmara, esses vereadores aqui, semanalmente, nós estamos sempre discutindo a melhora da qualidade educacional. Hoje foi objeto do requerimento do vereador Dedel, mas semanalmente todos esses vereadores aqui vêm a público para falar sobre a educação e discutir a educação no que pode ser melhorado. Mas algo que, sem dúvida nenhuma, é claro para todos, a educação ela acontece porque ela tem um agente transformador em sala de aula, que é o professor. Nós, que somos da classe política, eu tenho muito orgulho de ser professor
de atuar sempre em sala de aula, desde os meus 20 anos, eu sei o quanto é árduo você encarar uma sala com 30, com 40, com 100, com 120 alunos, muitas vezes, e impactar na sua transformação em relação ao aspecto do conteúdo que está sendo passado, mas hoje o professor ele tem uma responsabilidade muito grande, que além do conteúdo, ele também tem um aspecto de transformação social, que é agregar valores, né? Trazer aspectos que até pouco tempo atrás não eram discutidos no aspecto cultural, como, por exemplo, a concepção da sustentabilidade, que tem sido falado aqui na Câmara, o aspecto de direitos humanos, os aspectos inovadores da sociedade, como os aspectos da tecnologia, que o Gilberto tanto fala, né? Mas principalmente o papel do professor, do cidadão na sociedade. O professor, ele tem esse grande papel de levar para a família e para as crianças, para os jovens, né? O seu papel como indivíduo na sociedade, né? O que é certo e o que é errado, como ele pode atuar para que a sua família tenha maiores oportunidades e como ele como cidadão tenha maiores oportunidades na vida e principalmente como ele pode participar desse processo. Nesse sentido, eu quero aqui agradecer, parabenizar todos os professores e todos aqueles que estão aqui preocupados com a transformação da sociedade pela educação. Então, nesse sentido, dou os meus parabéns aqui aos vereadores, que estão sempre discutindo essa causa, e a todos que aqui estão, que de uma maneira direta ou indireta, auxiliam na transformação da sociedade pela educação. Parabéns a todos os professores de Atibaia. Passo a palavra ao Paulinho. Obrigado, presidente. Bom, boa tarde a todo mundo, nobres vereadores, público presente. Eu iria falar sobre educação no tema livre, como o presidente pediu para nós não nos inscrevermos, eu deixei de lado, mas eu preciso tocar nesse assunto, porque como professor, né, desde 2004, atuando em sala de aula, eu sei a importância do professor para a transformação da sociedade. Mas uma coisa que eu sempre falo aqui nessa Câmara Municipal, e aí eu parto do meu pensamento, do grande professor, o maior pedagogo da história do Brasil, que é o Paulo Freire, que ele fala da relação do professor e aluno. Porque, na verdade, eu acho que vocês devem ter já ouvido essa frase, que a gente não se banha duas vezes no mesmo rio. Porque, a partir do momento que nós entramos num rio e nós saímos, quando a gente entrar nesse rio de novo, nós somos pessoas diferentes do que nós entramos na primeira vez, e o rio também é diferente, não é mais o mesmo rio. E essa relação professor e aluno, ela é uma relação muito forte, porque o professor, ele, com o conhecimento que ele adquiriu ao longo da vida, ele tem a competência de passar isso para o aluno. Mas da mesma forma, o aluno passa para o professor. Quando eu comecei a dar aula em 2004, eu fiz o terceiro colegial em 2003, entrei na faculdade, em 2004 eu comecei a dar aula, e aí me deparei com uma sala com 60 alunos, sala de cursinho, né, pré-vestibular, e a minha perna tremia muito, muito, mas a boca tremia, o braço tremia, transpirando muito. E como que eu consegui me transformar através dos alunos? Até o meu assessor foi meu aluno em 2004, e ele e um outro aluno, todo final da aula, eles vinham falar para mim dos erros que eu havia cometido como professor. Então eu aprendi muito com os meus alunos. Isso é constante, né? É um processo constante de aprendizado. Porque o professor, apesar dele ter o conhecimento, a gente precisa desvincular esse modelo de educação nosso, que é um modelo de educação que nós temos 200 anos. Então não adianta a gente discutir, claro, é super importante o professor ser bem remunerado, porque o professor recebe um péssimo salário aqui no Brasil, que é vergonhoso, né? As condições de trabalho do professor também são vergonhosas. Tanto que nós, no Rio de Janeiro, tem uma greve fantástica de professores, do qual pelo menos o meu mandato aqui apoia a greve, porque o professor tem que fazer greve mesmo, porque a greve é um dos melhores meios para você conquistar, né, a qualidade de vida no trabalho. Então a greve é um sistema legítimo que precisa ser defendido, porque hoje, e eu falo isso como professor, uma grande parte dos pais acham que a escola é apenas um depósito. É um depósito onde ele, talvez por uma gravidez indesejada, não sei, ele larga o filho para a escola cuidar, para a escola educar. E aí, quando o professor entra em greve, por ganhar um péssimo salário,
Porque tanto aqui o nosso estado de São Paulo nem se fala, a educação é péssima. No Rio de Janeiro, todos os estados do Brasil, de uma forma geral, o salário é péssimo. E aí o professor tem que passar por humilhação, porque para mim a condição de vida do professor hoje é humilhante. Então eu parabenizo essa classe, né, que junto com os policiais, né, são e os médicos são os grandes alicerces que sustentam a nossa sociedade. O médico, né, pelo menos ganha um pouco mais, pouco não, bem mais, né, do que o professor e que o policial. Então, nós temos que valorizar a luta dessa classe, né, a classe dos professores, a classe dos policiais, porque é só assim que a nossa sociedade vai mudar, com a valorização do professor e com a mudança do sistema pedagógico. Porque nos últimos 200 anos, com pouquíssimas mudanças, o sistema pedagógico é o mesmo. Então, nós só estamos reproduzindo os erros que foram cometidos nos últimos 200 anos da nossa educação. Então, esse é um exercício para nós, vereadores, e para a administração pública, pensar uma nova pedagogia, né? Pensar uma nova forma de encarar o aluno, encarar o professor, encarar o sistema educacional. Obrigado, presidente. Só um minutinho, já que... Pois não, vereador. Você é danado, hein? Eu ia passar a palavra para o Fabiano, mas pode concluir, por favor. Obrigado. Tem uma história que, assim, o conhecimento a quem interessa. Eu estou me debatendo sobre um tema que eu tenho estudado bastante, nós temos falado sobre o aprender a aprender. Nós precisamos aprender a aprender, em primeiro lugar. A nossa sociedade, ela é formada em valas. Então, você é formado para aquilo, você é formado para aquilo outro. E nós nos esquecemos de valorizar os talentos, porque desses talentos é que ocorrem a modificação da sociedade. Tem uma historinha que quando a gente faz um trabalho que a gente apresenta um trabalho sobre qualidade de vida no trabalho, que é uma historinha de um dono de fábrica de sapato em Franca. Antigamente, o dono da fábrica, ele tinha a fábrica, a bigorna, a faquinha, o couro, a taxinha. E o trabalhador, no final do dia, falava assim: moço, amanhã eu posso voltar aqui para trabalhar na sua fábrica? O cara olhava para a cara dele com uma menosvalia e dizia assim: vamos ver, amanhã você vem aí, se tiver trabalho para você, a gente te emprega de novo. O risco que os que mandam e não querem deixar de mandar pela força, pela imposição, é justamente vem agora no contraponto. Com o conhecimento, com a tecnologia da informação, hoje em dia, quando o colaborador de uma empresa vai embora para casa, ele leva a bigorna, ele leva a taxinha, ele leva o couro para casa, ele leva todo o conhecimento que ele adquiriu no dia de trabalho, e o patrão chega e fala assim: amanhã você volta, né? Vou pensar no seu caso. Então, justamente isso talvez que seja a dificuldade que nós temos em ofertar uma qualidade de educação, de fazer com que a nossa geração próxima seja melhor que nós, que eles sejam mais evoluídos, seres melhores, né? E nós temos que aprender a aprender, formar cidadãos, não só transferir a informação, mas transferir a formação acadêmica necessária para que eles sejam seres melhores do que nós. Porque tudo que eu quero é que meu filho seja melhor que eu. É tudo que eu desejo, nada mais do que isso. E se eu desejar que meu filho seja melhor que eu estou automaticamente desejando que uma sociedade futura seja mais justa, seja melhor que a nossa de hoje. Obrigado. Fabiano. Presidente, parabenizar o Dr. Edson pela palavra aí e o Paulo. E dar parabéns a todos os professores, o Rodrigo, o Paulo, e colocar como a palavra do Daniel, né? A gente precisa valorizar os professores. O professor hoje no Brasil não é valorizado, não só em Atibaia, mas em todo o Brasil não tem esse valor. Investir neles é muito importante
esses cursos que foi colocado. Eu tenho uma irmã que trabalha na rede, ela fez o curso, ela teve a oportunidade de fazer pós-graduação e não só recebeu para fazer esse curso, como ela aumentou o salário depois da reforma administrativa de muitos professores da rede. Então, esse projeto de lei que tramitou, acho que em 2010, ajudou muito os professores, então tem que ser valorizado todo professor da rede municipal, estadual, federal, e sempre colocar que a gente tem aqui os nossos pares, advogado, médico, cabeleireiro, empresário, todo tipo, aqui, toda função, né, várias funções temos aqui. E para ele chegar a ser um advogado, um médico, eles precisaram de um professor. Então, acredito muito, tenho orgulho de ser professor. Muito obrigado, presidente. Doutor Ubiratã. Boa noite, presidente, primeira-dama, público presente. Eu também quero fazer uma homenagem ao professor hoje, que poucos sabem, eu fui professor universitário há mais de 15 anos. Então a gente sabe realmente o valor que tem um professor. O professor, na história, ele sempre foi tido politicamente como um indivíduo não benquisto. Justamente por quê? Porque ele é um criador de opinião, ele é um formador de opinião e ele é o indivíduo que cria realmente uma sociedade justa. E essa sociedade que a gente batalha para que cada dia mais ela tenha o seu papel importante no nosso bem-estar, na nossa qualidade de vida. Então o professor é a peça fundamental na criação da sociedade. Isso não se discute. Por que que os governos vão sempre em cima dessas ideias inteligentes, vamos dizer assim? Você ver, na época das revoluções, quem que é combatido primeiramente? Professor. Eu, quando estudei em Portugal, nós ficamos 1 ano sem estudar porque mandaram todos os professores embora. Quem não mandaram embora, ou mataram, ou deram um fim deles. Por quê? Porque ele é o formador da opinião. O exemplo clássico agora, que a gente está vendo no Afeganistão, aquela menina que quer estudar de todo jeito e ninguém deixa ela estudar. Por quê? Porque a ignorância faz com que o governo, mantenha-se o poder em cima deles. Esse é o princípio básico do governo safado sem vergonha. É oprimir a inteligência do seu opositor. E vai para cima de quem? Para cima do professor. Então eu quero prestar homenagem aqui ao professor, que eu também já fui um deles. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Biratã. Eu achei isso muito interessante, colocar a discussão dos vereadores e abrir esse espaço para eles, pelo significado de amanhã ser o dia dos professores, eu acho que para valorizar e mostrar os nossos sentimentos. Então, com isso, eu deixo uma palavra aqui, né? Antigamente, nós ouvíamos dizer que o professor era o mestre. Aí ele passou a ser o professor, ele começou a ser chamado de de tio e tia, e daqui a pouco é amigo e inimigo dentro da sala de aula. É isso que as professoras hoje estão sentindo. Que elas entram dentro da sala de aula, que nem o Parras falou, entra na sala de aula dizendo, e hoje, como vai ser? Graças a Deus, consegui mais um dia, porque não está sendo fácil, porque os direitos deles são maiores do que os dos professores. Continuamos a nossa sessão. Coloco em votação o projeto de resolução número 017, de autoria do vereador Paulo Fernando Lara Pereira. Discussão e votação única, nominal, maioria absoluta. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria de pedir uma semana de adiamento para vistas tanto no projeto de resolução, se me permite, na emenda 1013. A gente está pedindo, então, o projeto de lei 017 e o 010. É isso, vereador? Exato. Vereadores que concordam... Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Eu só gostaria de colocar para o público que esse projeto é para colocar fim ao recesso dos vereadores
no mês de julho, porque é uma questão de privilégio. E o que é o privilégio? É uma vantagem, um direito de uma pessoa ou de um grupo em detrimento de uma outra pessoa, de um outro grupo. Então, acho que a gente tem muito que fazer, e a gente já tem 45 dias de recesso no final do ano. Então, pelo menos na minha ótica, eu acho, e tanto que eu fiz o projeto, é para colocar fim ao recesso parlamentar no mês de julho. Tá? Então, é só para colocar a parte. Mais algum vereador? Pela ordem, presidente, o prazo de vencimento do projeto, a gente... 28 de outubro. Okay. Então nós temos prazo. Então, 13 de novembro? Não, é só porque, para saber, se aí cabe no caso adiamento e vistas, né? Se tivesse vencido, só caberia vistas. Isso. Vereadores, mais um vereador? Pois não, vereador. Pela ordem, novo presidente. Boa noite, presidente. Boa noite, puro presidente. Mais uma vez quero parabenizar a Global, né? Por 20 anos aí de estrada. Parabéns aos proprietários e aos seus colaboradores. E também que a população fique sabendo quanto ao recesso, que esse recesso só é das sessões ordinárias. O vereador, são 4 sessões que nós vamos estar aí, como hoje, que é uma sessão ordinária. Mas normalmente a gente só vai abdicar das sessões, porque normalmente os vereadores, eu, por exemplo, eu dou expediente a semana inteira aqui. É só que a população entenda bem. Nós vamos, o recesso, no caso, só das sessões ordinárias que acontece todas as segundas-feiras. Porque diariamente os vereadores estão aqui atendendo normalmente nos seus gabinetes. Tá bom? Para que vocês entendam, senão acho que o vereador tira férias, vai para casa, vai viajar. Não procede. É só o recesso das sessões ordinárias. Correto? Muito obrigado, presidente. Não que seria ilegal, né, Almir? Não que não seria ilegal, porém, somente isso que... Tá. Então, vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Tirado por uma ou 2 sessões? Aí convido a população para a semana uma que vem. sessão. Tá. A população é sempre convidada. Em votação, em discussão e votação, projeto de lei 075 de 2013, do nobre vereador Rodrigo Parras. Em primeira discussão, maioria simples. Vereadores que queiram discutir, esse é o momento. Não havendo, coloco em votação. Esse vereador. Pois não, vereador. Rodrigo, como você é o autor do projeto, quiser falar, eu dou a preferência na palavra e depois teço alguns comentários. Acho que você ia falar, né? Fica à vontade. Isso depois, mesmo. na sequência. Obrigado, Daniel. Boa noite a todos, novamente. Bom, projeto número 75 de 2013, ele prevê que os novos empreendimentos, ele deixe 30% da sua área de estacionamento com área de plantio, com grama, por exemplo, que seja uma área que seja permeável, desculpa. Porque muitos empreendimentos novos, eles acabam permeabilizando toda a sua área de estacionamento e direcionando toda a água de chuva para as ruas. Nós tivemos um grande problema aqui de enchente nos últimos anos, justamente porque o centro do município ele acaba recebendo essa grande quantidade de águas e acaba indo para os bairros de baixo, principalmente aqui na região central. Então, na realidade, essa proposta é que os novos empreendimentos que venham a se instalar no município possam se instalar já prevendo pelo menos 30% da sua área de estacionamento com áreas que seja impermeável, desculpa. Isso é possível, por exemplo, em alguns estacionamentos que já estão instalados aqui em Atibaia, como, por exemplo, hotéis e alguns estacionamentos, onde só a área de circulação do automóvel é concretado. Ou seja, acaba se deixando uma área grande com grama, com plantas, para que seja, em um momento de chuva, por exemplo, não haja o escoamento de toda essa água para as ruas. Lembrando que Atibaia tem um problema muito sério. Nós temos um sistema de absorção muito antigo, o que acaba inviabilizando esse processo de encaminhamento das águas. Ou seja, é um processo que vem a auxiliar o prefeito Saulo e a cidade em si no combate às enchentes. Mais algum vereador? Esse vereador. Pois não, vereador. Em primeiro lugar, parabéns, Rodrigo, pela iniciativa, muito válida. Acho que nós precisamos caminhar no sentido de reeducar as construções, os estabelecimentos, os empreendimentos, tudo que venha a ser, porque se a gente não fizer isso hoje, a cidade vai sofrer mais para frente.
Assim como a cidade sofre hoje porque medidas no passado não foram tomadas. É cíclico, né? Nós temos uma herança que a gente administra de administrações que, infelizmente, não foram tão profícuas nesse sentido e preocupadas com o meio ambiente e com o crescimento da cidade. Eu vi o teu projeto aqui, inclusive esse exemplo que você deu agora sobre a questão dos hotéis, né, que possuem grande área de estacionamento pavimentado, pela atual redação aqui, ele não está contemplado, ele não estaria obrigado a ter área permeável, porque o artigo 1º ele diz que fica obrigado em estacionamento de veículos em geral disponíveis em bancos, supermercados, shopping centers e empreendimentos habitacionais. Então, a minha sugestão aqui, se você me permite, é claro, é que, na verdade, não seja especificado nenhum tipo de estabelecimento e coloque todos os estabelecimentos que possuem área externa de estacionamento. Né? Ou a gente inclua hotéis, hospitais, empreendimentos igrejas, de serviços, escolas. Empreendimentos de serviços e produtos. Aí ele generaliza. Sim. Pode ser? Sim, pode ser. É justamente para a gente poder ampliar mais e não ficar tão restrito. Né? Perfeito. Tá? E aí a minha segunda sugestão aqui seria quanto ao parágrafo único, né? Que ele está constando assim: para efeito desta lei, pavimento permeável é um dispositivo de infiltração onde o escoamento superficial é desviado através de uma superfície permeável. A minha sugestão, em termos de redação, é que conste que, por exemplo, né, para efeito dessa lei, pavimento permeável é todo aquele que permite a absorção das águas pluviais por meio de uma superfície permeável. Até porque aqui consta desvio, parece que você está desviando, canalizando para algum outro canto. E, na verdade, a ideia da permeabilização é que o próprio solo sugue isso. Então, eu trocaria a palavra do desvio pela uma superfície permeável, né? Porque eu acho que a lei é ótima, né? O CURMA já prevê índices de permeabilidade para qualquer tipo de construção residencial, comercial, qualquer coisa que o valha, mas essas áreas de estabelecimento, tenho certeza que o que abunda não prejudica. Então, a tua lei veio num bom momento. Eu sugiro só essas alterações para que seja mais precisa aí. Perfeito. Poderíamos emendar, então, se todos os vereadores concordarem, poderíamos... Não, pode ser verbal mesmo. Podemos emendar verbalmente e depois na redação final. Na redação final, não há problema. Todos concordam? Então, estaríamos então viabilizando com a redação proposta. Pode repetir novamente, por favor, vereador? Então, o primeiro item seria a abrangência de empreendimentos de produtos e serviços. Isso, de comercialização de produtos e serviços. Generalizaria. Que até a tua redação, aí, tua proposta mesmo, acho que em substituição a bancos, supermercados, shopping centers e empreendimentos habitacionais. Perfeito, fica bem abrangente. A gente vai colocar então a votação com emenda do nobre vereador e os dois assim concordarem. Eu só vou pedir para o Daniel repetir o texto proposto, só para que seja gravado e proposto, adicionado depois na emenda. Para que não haja discussão, né? Isso, claro. Pela ordem. Por favor, vereador. Pela ordem, presidente. Pois não. O Daniel citou aí os bancos. A gente precisa saber se esses estabelecimentos já não utilizaram essa prática por questões de filtração, algum problema já no solo. Aí você acaba obrigando um banco a se adequar e muitas vezes ele já não consegue, por questão da umidade que já tem no terreno. Se você acaba fazendo que os bancos, os comércios acabe se adequando e eles não têm condições de atender essa situação, Daniel, tem que ser. Seria para novos empreendimentos, vereador, no caso. Eu gostaria que os dois vereadores depois entrassem em acordo, né, para que a gente pudesse fazer uma emenda entre os dois pela ideia do nobre vereador, porque eu acho que a discussão é válida, caminhos que você viu que há para que a gente possa estar achando melhoria dentro do projeto. Com a palavra o Lucas. Eu ia sugerir que pedisse vista do projeto aí para poder discutir depois em outra sessão. Está aí também uma alternativa. Está dentro do prazo? Então eu peço vistas, pode ser, Daniel? Claro, e aí, claro. Nós fazemos, é só realmente ajuste de redação e colocamos em votação na semana que vem. Perfeito? Eu coloco em votação o pedido de vista do nobre vereador Lucas. Vereadores que concordam permaneçam como estão.
Aprovado, vista por uma semana. Não havendo mais nada a se tratar nesta sessão, eu dou a mesma por encerrada às 18h30, convocando os nobres vereadores para a sessão extraordinária, dia 21 de outubro, às 17 horas, neste mesmo local. E gostaria... Ordinária, né? Ordinária. Ordinária. E ou extraordinárias, ordinária e extraordinárias. Gostaria de parabenizar a Fabiana Romeira e o Rinaldo Romeira pela firma, que hoje em dia nós sabemos que não é fácil você manter uma empresa com a situação tão oscilante do nosso país, e vocês, nós podemos parabenizar, tanto é que estão recebendo essa moção, pelo um bom trabalho, por o atendimento na loja de vocês, que é tudo uma benção de Deus, porque Deus só dá aquilo para a gente que nós merecemos. E vocês estão de parabéns, merecem, porque fazem com amor e dedicação à população de Atibaia e região. E gostaria também de abrir a palavra nesse instante, já que encerramos a sessão, ao nosso chefe de gabinete, Dr. Torricelli, e logo após a primeira-dama. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador Dedel, permita-me respeitosamente chamá-lo por esse apelido carinhoso como Vossa Excelência é conhecida na cidade. Nobres vereadores que, pelo trabalho desenvolvido esse ano, enobrecem a legislatura, o legislativo atibaiense. Meus cumprimentos à presidente do Fundo Social de Solidariedade e primeira-dama do município, senhora Simone Cardoso, que, atendendo o convite da Câmara, fez questão de comparecer aqui hoje para também prestar as suas homenagens a essa brilhante casa comercial de Atibaia. Senhoras e senhores, apraz-me comparecer hoje aqui na Câmara Municipal de Atibaia, também denominada Casa do Povo, e hoje, mais do que nunca, né, Casa do Povo, com bastante tomada, com muita gente presente, e que bom que fosse sempre assim nessa Casa do Povo. Mas comparecer para, em nome do senhor prefeito municipal, Saulo Pedroso de Souza, em nome da Prefeitura da Estância de Atibaia, trazer as homenagens da Prefeitura, ombreada com a Câmara Municipal, nessa justa e merecida homenagem. O vereador Wilson Vasconcelos da Veiga, autor da proposta, se me permite, o vereador mais conhecido como Baixinho Barbeiro, respeitosamente, né? Baixinho, que teve a grandeza de lembrar de uma das casas mais tradicionais de Atibaia, mas dizer que essa homenagem, para mim, poder comparecer hoje, por circunstâncias que impediram o senhor prefeito municipal de comparecer, ele tem uma agenda hoje que está cumprindo na capital, mas para mim é bastante oportuna, porque entendo e peço vênia para fazer desta homenagem também uma homenagem da instituição policial, da Polícia Civil de Atibaia. E quem não sabe, eu fui delegado titular do município de Atibaia por muitos anos, num período de muitas dificuldades materiais para o cumprimento de nossa missão, e nós sempre dissemos que a cidade de Atibaia nunca nos faltou, sempre nos deu o apoio que nós precisamos para o cumprimento de nossa missão. E dentre a comunidade de Atibaia sempre se destacou a Global, a Fabiana, o Reinaldo. Muitas vezes, um
telefonema, né, Fabiana, dos nossos colegas, nossos companheiros lá, olha, precisamos urgente de papel para a impressora. Nunca nos faltou, sempre de uma forma desinteressada, sempre sem nenhum interesse pessoal, sempre nenhuma cobrança. E eu deixei Atibaia e nunca pude fazer esse agradecimento público que vocês fizeram jus. Então, aproveito esta oportunidade para também, junto com a Câmara Municipal, trazer as congratulações, as homenagens da Polícia Civil. Essa honra ao mérito, certamente, você sabe, o condutor é a Câmara, através do vereador Baixinho, mas ela só acontece porque vocês tiveram o mérito. O mérito é de vocês. Vocês que construíram essa casa das mais tradicionais, das mais garbosas, das mais bonitas da cidade de Atibaia. Então, o mérito dessa homenagem que a Câmara tão oportunamente faz é de todos vocês. Receba então a homenagem da Prefeitura da Estância de Atibaia e da Polícia Civil de Atibaia, que eu peço venha para o Dr. Sebastião hoje novamente representar. Senhor presidente, mais um minuto, se me dá a oportunidade de trazer também os nossos respeitos, nossas homenagens ao magistério municipal, aos senhores professores, às senhoras professoras, que, não obstante todas as dificuldades, nunca esmoreceram, nunca deixaram de cumprir essa missão que lhes foi confiada. Mesmo diante dos percalços que o Estado pouco se lembra e muito exige, às vezes nem lhe permite o tremor das pernas, né? Mas exige deles muito e eles sempre fizeram a sua parte, construindo a sociedade, construindo o homem, construindo o Brasil de amanhã. Então, em nome da Prefeitura de Atibaia, quero também estender esses cumprimentos a todos os professores e a professores de Atibaia. Obrigado pela oportunidade. Com a palavra, a primeira-dama Simone. Boa noite a todos, senhores vereadores, chefe de gabinete, Torricelli. Primeiramente, parabenizar Fabiana, Rinaldo, né, por esse grande sucesso, por essa linda loja. Fabiana, posso chamar de Fá? Né? Eu admiro muito quando a gente fala família, união, sabe? Quando a gente se une pelo mesmo objetivo. Então, parabéns, né, todos os seus colaboradores, né, não deixam de ser nossa família, o que é muito importante, né? Eu, como cliente da Lojas Global, só tenho a agradecer, dizer que o atendimento é maravilhoso, a gente fica muito à vontade, e desejar aí mais 20, 30 anos aí para vocês, e parabéns, família Global, parabéns, sucesso sempre a vocês. Gostaria também de passar a palavra ao nobre vereador Baixinho. Por favor. Senhor presidente, nobres pares, Dr. Torricelli, chefe de gabinete, aqui representando o nosso prefeito Saulo Pedroso de Souza, Simone, nossa primeira-dama, também presidente do Fundo Social de Solidariedade, desejar parabenizá-la pelo Dia das Crianças, foi lindo, maravilhoso, né? E ação como essa precisa ser feita, porque nós sabemos o quanto a criança ela é carente, principalmente do lado de lá, do Pontilhão. Parabéns pelo Dia das Crianças e pelo que você tem trabalhado pela solidariedade. Parabéns. Público presente, autoridades, aqui uma homenagem aqui em nome do professor Luiz Carlos, quero também deixar o meu abraço a todo o professorado, né, que eu sou do tempo em que os pais levavam a gente para a escola e falavam, professor,
precisar, senta a ripa, senta a régua. Eu, no terceiro ano primário, meu professor do terceiro ano primário era meu tio, irmão do meu pai. Ao primeiro dia de aula, eu coloquei na primeira carteira sentado ao lado dele. Eu fui o primeiro aluno a ir atrás do armário, da sala. Então, e no quarto ano, levei alguns puxão de orelhas, né? Então, agradeço hoje se estou aqui, né? Claro, a vocês e também aos educadores que me deram o saber do ler e do escrever. Então, aqui, moção de congratulações pelos 20 anos da Global Magazine, aprovada na sessão de Câmara do dia 12 de agosto, por unanimidade pelos vereadores desta casa. Quero destacar os feitos desta importante empresa. Há 20 anos, a Global era apenas uma pequena loja no meio da Avenida São João, que comercializava artigos de papelaria, brinquedos e alguns itens de presentes. Com o passar do tempo, a Global Magazine cresceu e hoje oferece uma enormidade de itens de papelaria e eletrônicos. Inicialmente, a empresa era família, de fato, sempre foi família. Os proprietários Rinaldo, Fabiana, eram responsáveis por inúmeras funções de cuidar do estoque, de fazer o pacote. Hoje, após 20 anos de muita luta e perseverança, contam com muitos colaboradores diretos e indiretos, do quais eu tenho amizade quase com todos eles que circulam ali a avenida ali, estamos próximos, né, Rinaldo? Foram anos de muito trabalho, empenho e dedicação para estruturar uma marca conhecida pela população de Atibaia e região. Graças à internet, pôde ir além, levar aos consumidores a variedade de produtos e seus preços baixos. Oferece também produtos para empresas e instituições públicas e privadas. E no segmento corporativo possui um grande número de parceiros ativos, atendidos mensalmente. Destaca-se que a empresa ocupa 2 endereços, cujos prédios de construção antiga tiveram a fachada preservada, demonstrando o quanto os proprietários valorizam a rica arquitetura da história da nossa cidade. A Global foi a primeira empresa da cidade que garantiu o seu espaço no Parque Shopping em Atibaia, pela visão estratégica do empreendimento e para estar cada vez mais próximo de seus clientes, oferecendo praticidade aos consumidores. Rinaldo e Fabiana, pessoas solidárias e envolvidas com atividades sociais, levam para a empresa esse comprometimento. A empresa contribui com várias causas sociais, não só pelo âmbito regional, como nacional, tendo participado de vários programas de TV, né? Eu lembro da época do programa do Netinho, né? Que toda semana vocês iam colaborar com o Netinho lá, distribuir para os carentes, né? Quantas e quantas vezes. Colabora continuamente com entidades sociais da cidade, região, promove a recuperação e a inclusão social de pessoas. Incentiva a preservação no meio ambiente, através de reutilização de materiais, separação e reciclagem. A Global, apesar de ter crescido muito como empresa, mantém o que sempre a destacou: o atendimento pessoal, o atendimento ao cliente, buscando a excelência em satisfação. Eu posso dizer para vocês que eu conheço a Global desde o seu nascimento, porque em dezembro de 91 montei o Salão do Baixinho, ao qual a Câmara também me prestou homenagem pelos 20 anos. Então eu lembro que em 93, quando Fabiana e Rinaldo abriram a Global, minha filha, na época com 7 anos, né, Fabiana? Ela, quando procurava minha filha, onde estava? Estava lá com a Fabiana, conversando com a Fabiana lá na Global. Podia ir lá, que ela estava lá. Aí toca ali, ele ir lá buscar a Patrícia lá, tirando todo o trabalho da Fabiana lá, e dando mais trabalho para a Fabiana, né? E também aqui destacar que também o trabalho social que eu faço com as crianças, Natal, Dia das Crianças, né? Sempre a Fabiana e o Rinaldo sempre colaboraram, né? Mas nunca fui eu que fui pedir, não. Sempre foi minha esposa que foi lá, vou falar com a Fabiana, né? E a Fabiana também colabora com o Lions, também sempre doando brindes para o Bingo Lions, no qual nós fazemos a Feira da Saúde. Então, é mais do que merecida, viu, Fabiana? Então, com alegria e satisfação, que esta casa confere essa singela homenagem aos empresários Rinaldo e Fabiana, pelo que fazem pela educação e que fazem pela nossa cidade.
Parabéns mesmo a vocês todos, viu? Obrigado. Nesse momento eu peço ao nobre vereador Baixinho e ao Miro para que coloquem os homenageados adentro dessa casa. Diploma. Câmara Municipal da Estância de Atibaia, através da moção de congratulação 030 de 2013, de autoria do vereador Wilson de Vasconcelos Veiga Baixinho Barbeiro, aprovada na sessão ordinária de 12 de agosto de 2013, confere esta homenagem à Global Magazine, pelos 20 anos de existência em Atibaia. Salão Nobre, presidente Tancredo de Almeida Neves, ao dia 14 de outubro de 2013, este presidente presidindo, no lugar do presidente Emiono, Josué Luiz de Oliveira Dedel. Assino. Faço ao nobre vereador que fez a moção a entrega. Peço também à primeira dama que venha entregar o brasão dessa casa. Nesse momento, a primeira-dama vai entregar um brasão ao casal e estaremos logo em seguida passando a palavra aos homenageados. Eu parabenizo a eles e gostaria que dessem uma salva de palmas ao casal e à família Global. E nesse momento, eu passo a palavra ao casal para que possa se manifestar na moção. Obrigado. É com grande alegria que eu, Fabiana, minhas filhas, nossos pais aqui presentes e todos os nossos colaboradores que recebemos esta homenagem da Câmara Municipal de Atibaia. Queremos agradecer os membros do Poder Legislativo da nossa cidade, em especial Baixinho, pela indicação, os empresários, os nossos parceiros, diretores, professores, enfim, todos aqui presentes. A Global, com vários colaboradores diretos e muitos indiretos,
atendemos grande parte de empresas aqui de toda a nossa região. Colaboramos com diversos projetos em prol do desenvolvimento social e cristão, em diversas ONGs e associações municipais. Entre elas, temos a CARE, Capelania de Recuperação, a qual eu faço parte da diretoria e sou também voluntário em visitação de clínicas de recuperação e capacitação de pessoas para que possa estar fazendo visitas. Agradeço a Deus por isso, Deus tem nos capacitado, eu acho que o maior responsável desse momento aqui, dessa homenagem, é o Senhor Jesus. Tá? Ele realmente, os planos dele é muito maior do que os nossos. Ele é fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Então, quero agradecer primeiramente a Deus por esse momento. Então, todos vocês aqui, todos os presentes. Obrigado. Eu confesso que eu ia deixar para o Rinaldo, está falando tudo, então não preparei muita coisa. Mas eu queria agradecer de coração ao Poder Legislativo, todos os vereadores, e além de falar da Global como empresa, dizer que a Global faz parte tanto dessa iniciativa, como da iniciativa do que foi falado aqui com respeito ao Dia dos Professores. Eu, olhando para esse público, gostaria de, além de tudo que nós estamos recebendo aqui, homenagear também o professor Luiz, meu diretor, meu querido amigo que está aqui com a gente hoje. Queria também... Queria também homenagear Paulo, foi professor da minha filha está aqui. Ela se formou fazem 2 anos e ama de coração esse professor que ela teve. Parabéns pelo seu dia do professor também. E com isso, a Global se alegra. Obrigada a todos que vieram aqui à Câmara Municipal de Atibaia estar conosco nesse ato de solenidade. Obrigada, muito obrigada, primeira-dama. Torricelli, muito obrigada, mas muito obrigada mesmo, e a todos os vereadores também, o nosso agradecimento. Nós estamos aqui, respeitamos a cidade de Atibaia, queremos crescer com vocês, queremos estar com vocês, queremos participar muitas vezes de projetos que vocês possam ter para com a comunidade. É um prazer a Global estar aqui, é um prazer a gente poder fazer parte deste meio tão importante, que é o meio político que vocês aqui congregam e fazem acontecer as coisas de Atibaia. E eu tenho um lema que digo assim: buscar é estar. E se buscar é estar, obrigada porque vocês estão aqui. Eu agradeço essa noite. Obrigada. Nesse momento, a gente vai estar assistindo um pouquinho da vida da Global, ok, gente? Por ser essa família que unida cresceu e ajuda a crescer. Parabéns! Em 22 de junho de 1993, era inaugurada em Atibaia a Papelaria Global. Fruto do sonho de uma professora de geografia e de um bancário, foi idealizada a partir da percepção empresarial e cristalizada desde o início por meio do símbolo do globo, que a identifica e guarda um significado especial: a educação. A semente desse sonho foi plantada num pequeno estabelecimento situado na Avenida São João, com a comercialização de cadernos, lápis, canetas, uma limitada quantidade de presentes e brinquedos e material de informática, uma novidade naquela época.
Germinou do esforço, sonho e trabalho. Inicialmente, contava com apenas um funcionário, mas os proprietários se apoiaram em Deus e hoje são uma equipe grande. Neste período, uma lista divulgada por um jornal local sobre pesquisa de preços de material escolar deu impulso e visibilidade ao estabelecimento. 90% dos produtos tinham os menores preços da praça. O resultado foi surpreendente. Na semana seguinte, enormes filas se formaram diante da papelaria e, a partir daí, a Global se firmou como ponto de referência em Atibaia. Com a prática dos melhores preços, começou a venda por atacado para o segmento papeleiro, um trabalho de base realizado para todo o comércio de Atibaia, que rapidamente se estendeu ao atendimento regional. Através da visão empreendedora, a Global ampliou mais uma vez seus negócios para atender também as empresas. A Pita Bread foi a primeira a utilizar e comprovar a qualidade e competência da Global nesse novo modelo de serviço. Hoje, a Global atende a mais de 1.500 empresas. Como reconhecimento ao trabalho vieram os prêmios, que já somam 130. Entre eles, o prêmio Apoio à Cultura, da Prefeitura de São Paulo, que a tornou conhecida pelo trabalho e preocupação social, e de onde partiram os convites para a participação em programas televisivos. Vale destacar os valores da empresa: honestidade, competência, criatividade, colaboração, dinamismo, agilidade e ética. Missão: diversidade de produtos, preços baixos e o cliente em primeiro lugar. A TV amplificou ainda mais a representatividade que a Global já havia conquistado. A preocupação social sempre fez parte da ideologia dos proprietários, dos valores e missão da empresa. São Paulo começa a conhecer a Global, seus serviços de entrega gratuita, seu diferencial no atendimento, sua qualidade, preço e, principalmente, a família Global. Contudo, para falarmos sobre o atual momento, é preciso que resgatemos a trajetória e história de vida do casal. A luta foi diária. Associar a vida familiar e profissional com a mesma qualidade foi um desafio. Em 1994, nasce a primeira filha do casal. Fabiana deu à luz após um dia duro de trabalho. Reinaldo a deixa no hospital e volta à empresa. Tinha uma série de compromissos naquele dia. Não poderia faltar a responsabilidade. A segunda filha chega num momento de maior tranquilidade, quando a empresa já caminha bem, fato que permite à família maiores comemorações. Mesmo com tantas responsabilidades e compromissos, a Global nunca deixou de lado quem mais precisava. E com todos os seus méritos e reconhecimentos empresariais, mantém o foco na comunidade. Está sempre presente nos apoios culturais e sociais, valorizando os eventos e iniciativas de fomento à cultura. Todas essas ações complementam a consciência não apenas empresarial, mas sobretudo de responsabilidade social. A realização é parte dos princípios da Global. Exemplo disso é a distribuição de brinquedos realizada de 2 a 3 vezes por ano entre entidades assistenciais e comunidades carentes. O retorno da comunidade se dá em forma de sorrisos. É o que basta. A preocupação com seus funcionários é outro ponto de honra para a Global. Os colaboradores recebem atenção especial do ponto de vista pessoal. Reuniões semanais visam não apenas trabalho, mas o bem-estar dos colaboradores. Trata-se de uma equipe e, para tal, é imprescindível o bem-estar de todos. Na Global é sempre festa. As lojas adotam decorações e vendas especiais com base na temática das datas comemorativas. Volta às aulas, Dia das Crianças, das Mães, entre tantas outras, refletindo o estado de espírito de cada época.
A festa junina global já é reconhecida na cidade e sua variedade para o Natal é fantástica. Assim como a festa de aniversário da Global no mês junino, ocasião de confraternização entre amigos e a família Global. E é por isso que hoje, na comemoração dos 15 anos da Global, temos a honra de comemorarmos junto aos amigos, funcionários, representantes, empresários, parentes e os fundadores Fabiana e Rinaldo, juntos num só lugar, compartilhando desse momento mais que especial. Parabéns, Global, por sua atuação, por sua qualidade, por ser essa família que unida cresceu e ajuda a crescer. Parabéns pelos seus 15 anos de glória. É 15 ou é 20? Esse foi o vídeo de 15. Agora nós estamos então comemorando o de 20. Parabéns. E o casal e a família Global convida nós para participarmos de uma ceia aqui muito gostosa que eles fizeram, um coquetel maravilhoso. Tá bom, gente? Por favor, vamos comemorar juntos agora. Boa noite a todos. E obrigado pelos vereadores ter recebido cada um uma agenda aí da Global, viu? Parabéns ao casal.